Salve, salve, galerinha! Bom dia, tudo bem? Galerinha do nono ano, vamos lá para mais uma aula de geografia. Hoje nós iremos trabalhar as características naturais do continente europeu. Na aula passada, nós procuramos dar destaque para as principais características mais social e econômica, né? Nós demos ênfase para a formação histórica da União Europeia, que é o bloco econômico maior do mundo e que traz assim uma característica bem forte dentro do continente europeu. Hoje nós iremos trabalhar a parte física, iremos dar foco principalmente para rios, formas de relevo e a hidrografia do continente europeu. Então vem comigo para mais uma aula e vamos lá trabalhar, que trabalhar é bom. Bem, galerinha, então nessa parte aqui inicial, queria que vocês observassem bem esse mapa, né, que mostra a parte do continente europeu, né, o mapa físico do continente europeu. Então você vai perceber, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é o contorno do continente europeu, né? Se você observar aqui desde o norte, perceba que existe assim uma distorção muito grande nas linhas que formam o entorno do continente europeu, né? Isso é uma particularidade desse continente que faz com que ele tenha, vamos dizer assim, ganhe destaque, tem algumas utilidades, né? Existem alguns empecilhos, alguns problemas, mas também tem algumas vantagens o fato dele ter esse contorno muito retorcido, né? Uma das principais vantagens é a facilidade que se tem para construir os portos, que são, vamos dizer assim, meios fundamental para o escoamento da produção de uma determinada região, né? Então isso facilita. Então, você vê assim, a abrangência muito grande de golfo, de península, de arquipélagos, né? Então tem uma característica bem forte aí o continente europeu nesse sentido. Então, para quem não sabe o que é uma península, a península é quando você tem aqui, imagina que você tem na parte de cima, você tem o continente, abaixo você tem o mar. Então, quando essa porção do continente ela se adentra aqui no território, no mar, então você tem aqui a formação de uma península. Quando acontece o oposto, né, quando as águas marítimas elas se adentram no continente, aí você tem aqui a formação de um golfo. Quando é de grande dimensão, quando ele é pequeno, você tem a formação de uma baía, tá bom? Então aqui você tem, por exemplo, a parte de cima, essa área que eu vou dar destaque aqui agora, é uma das penínsulas do continente europeu, que é a Península Escandinava. Aqui embaixo eu também tenho uma outra península, a Península Ibérica, que é formada por Portugal e Espanha. Aqui eu tenho uma outra península, que é a Península Itálica, né, onde está o território italiano, então a Itália. E aqui eu tenho a Península Balcânica. Então você tem assim uma característica bem marcante a formação das penínsulas do continente europeu. E aí pego até a deixa aqui e faço uma ressalva, né? O continente europeu ele tem essa porção de terra aqui, ó, que é onde está localizado os Montes Urais, né? Os Montes Urais ele divide aqui na parte leste está a Europa, na parte oeste está a Europa e na parte leste se encontra o território asiático. Então a Europa ela não é toda rodeada por águas marítimas, né? O que de uma certa forma até descaracteriza o conceito de continente, porque continente é uma grande porção de terra que é rodeada por águas marítimas. Nesse caso aqui a Europa ela não é rodeada por completo, né? E o que faz? Por que a Europa é um continente? E aí você vai entender que é muito por questões históricas, né? O fato daqui, dentro desse continente, ter se desenvolvido a civilização mais moderna, o berço da civilização mais moderna. Né? Você imagina aí gregos, romanos, né? Da Europa saíram os colonizadores do mundo. Então, por isso que a Europa ela é enquadrada como sendo um continente, tá bom? Então, eu dei ênfase aqui para as penínsulas. Se você observar qual é a divisão, né, quais são os limites do continente europeu. Então, você tem aqui em cima, né, na parte norte, parte superior, você tem o Oceano Glacial Ártico, um oceano mais que é um oceano congelado. Na parte oeste, tá bom? Na parte oeste aqui à sua esquerda, você tem o Oceano Atlântico. Mais a sul, acima do
do continente africano, você tem o mar Mediterrâneo, né? Aí você tem aqui o Mar Negro e o Mar Cáspio. E aí se adentra aqui numa parte leste os Montes Urais, que é a divisão do continente, que é o limite do continente europeu em relação ao continente asiático, tá bom? Então aqui dá para você ter uma ideia das características desse continente. E aí, por último, chamo a atenção aqui de vocês que esse mapa físico ele mostra que as áreas que estão mais escuras, né, mais amareladas, as áreas mais amareladas são os planaltos, as áreas mais escuras, né, mais roxas, elas representam mais marrom, desculpa, elas representam as áreas de maior altitude, né, as áreas elevadas, que são as áreas montanhosas. Para você ter uma ideia, esse ponto aqui que eu estou dando destaque está localizado áreas importantes do continente europeu, né? As áreas da Suíça, por exemplo, os montes Apalaches, Apeninos, estão localizados nessa região. Beleza? E essas áreas mais amareladas são os planaltos. E as áreas verdes correspondem às planícies. Então, de cara, você percebe que existe uma predominância das planícies como forma de relevo dentro do continente europeu. Tranquilo? A imagem seguinte, ela vai trazer uma representação da hidrografia do continente europeu. E aí eu vou dar destaque para 3 rios importantes que ganham destaque no continente. O primeiro é o Rio Danúbio, né, que sai aqui da parte central do continente europeu, né, e se desloca até o Mar Negro, tá bom? É o segundo rio maior em extensão, fica atrás só do Rio Volga, como vocês podem observar aqui, ó, tá bom? O Rio Volga, que é um rio que abrange aqui o norte do território russo, né? Ele é alimentado pela água do derretimento das neves. Bom, é um rio de grande importância também. O Rio Danúbio é importantíssimo para o desenvolvimento da navegação, tá bom? Então é um rio de grande importância para o continente europeu. E aí você tem outros rios de grande importância, né? Aqui ele apareceu um nomezinho diferente, mas no livro de vocês, talvez vocês encontrem aí o rio Reno. O rio Reno ele tem uma importância muito grande porque ele corta os principais polos industriais do continente europeu, né? É uma via de escoamento da atividade industrial, abrangendo aqui a Alemanha, né? Onde está localizado o porto de Roterdã, que é um dos portos mais movimentados do mundo, tá bom? Então fica aí a ressalva para esses 2 rios, esses 3 rios, o Rio Reno, o Rio Danúbio e o Rio Volga como sendo os mais importantes. Mas tem outros, né? Você pode observar aqui o Rio Sena, de grande importância também. Muito bem, agora vou fazer um comparativo aqui da vegetação. Também é um mapazinho que eu procuro ressaltar as 2 características ao mesmo tempo, né? Clima e vegetação. E aí, como o continente europeu ele está localizado em uma zona temperada, né? Se você pegar aqui essa linha que corta aqui o norte, ó, que eu tenho o trópico de... Desculpa, aqui eu tenho o círculo polar ártico, que é um dos paralelos importantes, né? E aqui embaixo ó, eu tenho o trópico de Câncer. Então, observe que a maior parte, isso aqui é a famosa zona temperada, né? A zona temperada. Acima desse trópico aqui, ou melhor, acima desse círculo, eu tenho a zona polar. Abaixo do trópico de Câncer, eu tenho a zona tropical, tá bom? A zona tropical. Nessa casa aqui, a Europa, a maior parte do continente europeu está localizado na zona temperada do norte, beleza? Então, se está localizado numa zona temperada, vai haver a predominância desses climas, ó, predominância do clima temperado, como vocês podem observar aqui embaixo. O clima mediterrâneo, que é esse que abrange aqui o mar Mediterrâneo, ele tem uma característica particular, esse clima, né? O clima semiárido, que abrange as regiões das estepes, né, onde está localizado as estepes no continente europeu, que as estepes é uma forma de vegetação, tá bom? O clima semiárido que se adentra aqui nessa região mais voltada para as regiões dos Balcãs. O clima frio, polar e frio de montanha, que está mais localizado aqui no norte, né? O clima frio e polar e o frio de montanha abrange também a parte central, as áreas de maior elevação do continente europeu. Então, percebo que a variedade climática ela não é tão grande, por conta principalmente dessa localização, de estar mais centralizada aqui na porção
da América, ou desculpa, na porção da zona temperada do norte. E aí vai aparecer essas predominâncias também, né? Aonde tem clima frio, tem a tundra, né? Desculpa, aonde tem clima polar, tem a tundra. Aonde tem clima frio, tem a floresta boreal. Aonde tem frio de montanha, vai aparecer vegetação de altitude, tá bom? Aonde tem o clima semiárido, vai aparecer as estepes. No livro de vocês, ele aparece aqui mais com o termo vegetação de deserto, né? Aonde tem um clima mediterrâneo, vai aparecer a vegetação mediterrânea. Aonde tem um clima de predominância mais semiárida, ou de predominância mais temperada, mais a sul, você vai ter a formação das pradarias. Beleza? Então, aqui você tem a localização, espero que você entenda bem essa questão da localização, né? Está aqui entre o círculo polar ártico e o trópico de Câncer, tá bom? Fazendo com que a maior parte do continente europeu esteja aqui na zona temperada do norte. Beleza? Tranquilo? Muito bem. E aí, o nosso foco principal estava em torno desse segmento. Espero que vocês tenham compreendido. Na próxima aula, ou logo em seguida, estarei mandando áudio e resolução de questões para que possamos interagir um pouquinho mais. Beleza? Então, fique com Deus e até a próxima, galerinha do bem. Tchau!